Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor cuide cada dia mais da nossa juventude, nós jovens e adolescentes, que o Senhor esteja à frente das nossas vidas em todas as áreas e que o Senhor faça a nossa juventude crescer para a honra do Senhor, meu Pai. Que esse ano seja um ano frutífero, um ano de ganhar muitas outras pessoas para Ti, ó Pai, de nós crescermos, principalmente na Tua presença, conhecendo cada vez mais o Senhor. E que o Senhor cuide de cada um de nós, meu Deus, nos fortalece, nos livre de todo mal, e que nós nos empenhemos, Deus, na Tua obra, e busquemos fazer o melhor, Deus, para Ti, Te agradar, e mesmo sendo jovens, ó Pai, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A nossa terceira oração é pelas nossas crianças, aquelas que vão ao culto infantil. Então eu quero convidar todas as crianças que vão ao culto infantil para vir aqui à frente, e nós vamos estar orando pelos nossos filhos e filhas nesta fase de 4 aos 7 anos. Por favor, podem vir para aqui agora e nós vamos orar ao Senhor pelas vidas dos nossos meninos e meninas. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e logo depois nós vamos estar cantando também, graças ao Senhor, graças, Senhor, enquanto dedicamos também nossas ofertas ao Senhor Jesus. A igreja, nós vamos orar neste momento, dedicando ao Senhor a vida dos nossos filhos e filhas. Vamos fazer isso agora. Todos vieram? Ok. Muito bem. Bom que estão chegando. Eu vou pedir a Tânia Naves que vem aqui, você vai estar orando por estas crianças agora que vão ao culto infantil, por todas as crianças de nossa igreja. E o meu desejo é que a gente tenha uma população maior, viu? Não sei como, mas a gente precisa ter uma população maior. Quem sabe você não inicia o processo. Senhor Deus, ó Pai, nós queremos Te louvar, ó Deus, por cada criança essa noite que veio, ó Deus, para Te adorar. Queremos também, ó Deus, Te suplicar que o Senhor toque nos corações dos pais, ó Deus, que não têm trazido seus filhos, ó Deus, para a classe dominical, para que eles possam, ó Deus, amar a Tua palavra, aprender, ó Deus, o Teu caminho, que possam, ó Deus, desde pequenos amar a Tua casa. E que essa responsabilidade, Deus, nós não possamos negligenciar, mas que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando os pais também, para que possam, Deus, ser exemplos, ó Deus, a serem seguidos pelos seus filhos. A devoção em casa, Senhor, o culto doméstico, ó Deus, que essas crianças não possam estar, ó Deus, soltas, ó Deus, atingidas pela mídia, ó Deus, pelas influências do mal. Que o Senhor abençoe o culto que vai acontecer ali atrás, ó Deus. Que cada criança possa estar com seu coração aberto para ouvir a Tua palavra. Abençoe as professoras, ó Deus, que com dificuldade, ó Deus, tão poucas, ó Deus, têm se esmerado, ó Deus, em dar as lições lá atrás. Que sejam levantadas novas pessoas para trabalhar também com culto infantil. Nós Te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar? Vamos cantar ao Senhor. Enquanto cantamos, dedicamos também. Aqui diante passa o meu coração e o meu louvor com as mãos aos céus. Louva-te, Senhor, graças dou, sempre a Ti eu graças dou.
dou, graças dou. Por mim. Graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou, graças dou, graças dou. Irmãos, nós temos um texto, um fragmento do capítulo 43 do profeta Isaías. E nós vamos ler esse texto conforme está distribuído. Então começa comigo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Vamos orar? Pai de amor, nós lemos a Tua palavra e vamos pensar sobre ela. E te pedimos que o Senhor nos use naquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração. Mas eu te peço que o Senhor nos use como instrumento de graça para falar as necessidades que todos nós temos. Eu oro no nome de Jesus, agradecido pela porção da Tua palavra e pela bênção que ela é para as nossas vidas. Te agradecemos pelas ofertas entregues ao sustento da Tua casa. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Nós oramos, Pai, em Teu nome, amém. Os irmãos podem sentar. E eu quero pensar com os irmãos sobre este texto, aquilo que os filhos de Israel estavam enfrentando, que era um tempo difícil e de dificuldades. Então eu quero pensar com vocês sobre enfrentando coisas difíceis. E parece-me que todos nós temos um pedacinho disso, né? Enfrentar dificuldades, enfrentar turbulências, adversidades. Parece-me que todos nós carregamos e trazemos na nossa vida um pouquinho dessa experiência. E passar por uma adversidade é como passar uma prova de fogo. Corte para mim. É como passar numa prova de fogo. Nós enfrentamos durezas que às vezes a gente diz assim, para quê? Para quê? E esse para quê é muito duro. Nós passamos por duras provações que gostaríamos de fazer uma curva antes que elas chegassem. Não é isso mesmo? E os filhos de Israel estavam passando por duras provações. E quero crer que quem não está passando aqui, já passou. Ou ainda vai passar. A Bíblia diz que neste mundo tereis tribulações. Mas tendes bom ânimo. Por que Jesus disse isso? Porque as provas, a prova de fogo,
as adversidades, as durezas que a vida nos provoca ou nos proporcionam, estas coisas são capazes de nos roubar a graça da vida. São capazes de nos tirar o prazer. Tem gente que diz assim: se eu morresse, para mim seria um favor. Eu não, se eu viver, para mim seria um favor, porque eu gosto de viver. Estas coisas duras e difíceis são capazes de nos tirar a alegria com as pessoas que nos provocam os sentimentos negativos. O problema faz isso. Os problemas são capazes de tirar de nós a serenidade sobre ele. Por isso que as pessoas perdem a cabeça. Já viu uma pessoa nervosa com um revólver na mão? O nervoso da pessoa tira a serenidade dele sobre o problema. Ele julga ser capaz, dono da situação, a ponto de puxar o gatilho. Nós perdemos a cabeça. O problema faz isto conosco. O problema também é capaz de tirar de nós a certeza da graça, que Deus está sobre nós diante do problema. Porque Ele disse: nesse mundo tereis aflições. E quando Ele disse: mas tende bom ânimo, porque Ele tem a graça sobre o problema. E a adversidade tira de nós a graça. E a gente diz assim: como é que Deus permitiu isso? Se Deus é Deus, não permitia isso. Veja o nosso entendimento fugindo da graça de Deus sobre as situações. Também a adversidade tira de nós a justiça. Então eu vou e digo assim: eu não creio mais em nada. Nega a justiça de Deus sobre o problema. E aí nós nos enveredamos por outro caminho. O mal que sofremos pode nos transformar em outras pessoas, como por exemplo, amargas. Já viu gente amarga? Gente ruidosa, gente queixosa. Os problemas deixam as pessoas murmuradoras. Nada está bom. Conheci a história de um homem que todo dia ele pedia: irmãos, ore pelo meu problema, o meu problema não sei o que. Todo mundo via que ele não tinha nada, era só murmuração. Um dia uma irmãzinha disse para ele: olha, meu irmão, eu não vou mais orar para Deus te livrar disso não, eu vou orar para Deus matar você. Disse: ô irmã, misericórdia. Aí no próximo encontro: irmãos, ore que eu estou muito feliz, eu estou curado. Agora os irmãos já iam orar para ele morrer. Então ele mudou o jogo. Ele já começou a enxergar que havia a graça de Deus e não murmuração. Os problemas nos fazem insensíveis, também irreconciliáveis. Eu não te perdoo. Eu não quero mais saber de você. Não fale comigo. Quando a gente era criança, brincava assim: biribiribá. Conhece essa história? É Belém, Belém, Belém. Biribiribá, eu não quero mais brincar. É isso, né? Agora aqui, Belém, 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 nunca mais fica de bem. Todo mundo sabe dessa daí. Então todo mundo bateu no queixo isso, né? Belém, 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 nunca mais fico de bem. Todo mundo bateu no queixo. E aí nós nos tornamos irreconciliáveis. Aí é você, mulher, irreconciliável com o marido, você, marido, irreconciliável com a mulher, você, filho, irreconciliável com o pai, pai irreconciliável com... só por causa dos problemas que não souberam lidar diante deles. Agora, os problemas são capazes de nos tornar pessoas com justiça própria. Aí então você toma mão de um porrete e vai resolver na pancada. Eu vi uma senhora de quase 100 anos, ela dando uma reportagem, eu ri,
demais com ela. Ela disse: se tiver uma briga, eu caio dentro de pau. Eu disse: com um sopro ela cai de perna para cima. Mas ela estava determinada a viver a justiça própria. E nós somos assim. Então, se você fizer comigo, saiba que você não morre me devendo. É a justiça própria. São pessoas irreconciliáveis. O problema pode nos esfriar na fé, pode nos afastar de Deus. Quantos crentes estão fora da igreja porque tiveram um problema na vida da igreja ou na própria vida? Eu estava num sepultamento, num velório, quando o filho disse: eu não creio mais em Deus porque deixou minha mãe morrer. E até hoje está fora da graça. E ele não sabe como que aquela mãe foi a mulher que no céu deve estar fazendo coisa extraordinária, porque na vida da igreja era uma mulher maravilhosa no serviço do reino. Mas ele não conseguia ler a grandeza da vida de sua mãe. Mas ele tomou a morte para dizer: não vou mais para a igreja. O pastor falou isso: nunca mais eu piso lá. Quanta gente está fora da igreja porque o pastor disse alguma coisa? E então, meus irmãos, os problemas nos afastam da igreja, nos esfriam na fé. E aqui nós estamos diante de Israel. Israel estava vivendo adversidades, Israel estava vivendo momentos difíceis. Quando lemos o capítulo anterior ao 43 e vamos conhecendo ali a história difícil da vida de Israel, nós vamos ver que eles passavam por adversidades, por coisas difíceis. E então o que Israel fez? Passou a olhar a sua dor, passou a olhar o seu problema. Foi como Jesus disse ao seu discípulo, quando Jesus estava no mar, ele disse assim: venha. E aí o discípulo pisou na água e deve ter dado umas 3 passadas, mas aí ele olhou o vento, olhou as ondas, olhou a profundeza do mar, ele olhou a circunstância do problema, e ele teve medo e começou a afundar. Ele perdeu a fé ali quando ele olhou para o problema. E os filhos de Israel estavam vivendo exatamente isso. E quando começaram a olhar para a sua dor, eles então Israel deixou o Senhor. Aí começaram a se afastar de Deus, começaram a se enveredar por falhas gritantes. Israel começou a abandonar a presença de Deus e pecou, fracassando no seu relacionamento e no seu culto ao Senhor. E o profeta Isaías registra tudo isso. E assim ocorreu com eles. No versículo 22 diz que os fracassos foram não invocar a Deus. E a Bíblia diz: quando ele me invocar, eu lhe responderei. Às vezes, irmãos, a mente da gente é uma inimiga do nosso sono, da nossa tranquilidade, da nossa alegria, porque além de nos fazer morrer antes da véspera, ela nos tritura, porque a mente da gente é capaz de elaborar tanta conversa fiada, tanta coisa dentro dela, que nos tira a graça. E ao tempo de nós invocarmos ao Senhor, nós começamos a fazer pensamentos mirabolantes. Então, tem gente que pensa que é a Regina Casé. Tem gente que pensa que é Tarcísio Meira. Tem gente que pensa que é a rainha da Inglaterra. Mas tem gente que pensa que é o pior das espécies. Tem gente que pensa que tem um poder para fazer as coisas da melhor maneira possível. Mas tem gente que pensa que a sua fúria o leva a esganar o outro. E a mente começa: pois eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Não é assim que acontece? E a Bíblia está dizendo: pare com isso e invoque ao Senhor. Porque quando você invocar, eu lhe responderei.
Se nós estamos passando por um problema, nós então não podemos deixar de invocar a Deus. Não vamos invocar a nossa mente, os nossos sentimentos negativos e destrutivos. Vamos falar com Deus, pois é isso que a palavra dele diz. Os filhos de Israel fracassaram, porque se cansaram de Deus. Quanta gente está cansada da igreja? Tudo de ruim é a igreja. E a gente nem sabe. Mas Satanás leva a pessoa a crer que tudo de ruim é a igreja. E aí se afasta da igreja. Coloca uma negatividade, uma barreira no relacionamento com a igreja. Diz mal, fala mal, reclama. A igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja não tem amor, a igreja não sei o que tem. Se cansam de Deus. Tudo está perdido. Quando a gente tem um problema, parece que o primeiro sintoma é esse. Se cansar da igreja. Os filhos de Israel fracassaram, não trazendo os holocaustos a Deus. Cordeiros e cabritos foram sonegados. Quantos têm se impedido de vir à igreja e prestar a sua verdadeira adoração a Deus, a sua própria vida, porque um ou outro está passando por um problema? Quantos têm sonegado a alegria que Deus lhe proporciona e vivem longe? Os filhos de Israel fracassaram porque não honraram a Deus. A vida foi uma desonra. Diz o texto que não comprou a cana aromática. Era um incenso caro que compravam para vir para a igreja. Às vezes a gente chega na igreja e as coisas estão tão esmulambadas. Igreja que faz vergonha. Porque o povo trata a igreja como se fosse uma feira. Aquela bagulhada na feira, aquele cheiro ruim. E aqui o Senhor ficou triste, porque eles eram para ter comprado os aromas para o culto e trazidos para o culto, e eles não fizeram, em desobediência ao Senhor. Já pensou? Você vem casar e quando você entra, que chega bem aqui na frente, que você olha e cochicha comigo, a noiva: pastor, eu esqueci de tirar o chinelo e botar o sapato de casamento. Já pensou isso acontecer aqui? Que vexame. A noiva muito bem vestida e de chinelo de dedo, porque esqueceu de trocar o sapato. Quantas vezes nós estamos na igreja do Senhor, esquecendo das coisas que fazem do culto a beleza que exalta o nome de Jesus. Quantas vezes você deixa a graça da sua vida lá fora, e por causa dos seus problemas, você entra aqui amargo, desfeito, caluniando, reclamando, maldizendo, mas você não olha para dentro da sua vida. Uma noiva, um noivo de chinelo de dedo. E os filhos de Israel estavam nesta condição por causa dos seus problemas. Eles não ofereceram as gorduras exigidas por Deus. Como que uma gordurinha é boa? O meu cardiologista disse: olha, você cuidado com as carnes, porque você está tomando remédio do coração, de pressão, você cuidado com as carnes. O médico e o cardiologista disse: você compra-se aquela picanha com aquela gordurinha, uma carnezinha de porco assada, mas que delícia quando a brasa começa a queimar essa carne, e aquele cheirinho começa a chegar. Gente, que gostoso um torresmo! Não é verdade? E Deus está dizendo: olha, estou aborrecido com vocês, porque vocês não trouxeram a gordura para ser queimada no altar. Quem é o cheiro suave hoje? Esse cheiro agradava a Deus. Então Deus está falando de santidade. Então faltou o culto santo de homens e mulheres santos diante de Deus. O cheiro que chega às narinas de Deus, de pessoas santas.
pessoas justas. E Deus estava reclamando que os filhos de Israel então não serviram em santidade e justiça, não adoraram com sacrifícios e ofertas de expiação dos pecados. Pelo contrário, fracassaram dando a Deus trabalho com o pecado que estavam cometendo. E diz o texto do profeta Isaías: vocês me ofereceram iniquidades, só porque estavam enfrentando problemas. Eles estavam atravessando problemas gravíssimos e não souberam lidar com o problema na esperança do bom ânimo, da graça e da justiça presente ao problema. Mas é impressionante, meus irmãos, saber que nessa distância espiritual que os filhos de Israel estavam vivendo, neste fracasso que eles passaram, fruto dessa adversidade, Deus tem uma palavra poderosíssima. Como Deus é bom. Olha o que Deus diz para eles: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Amém, irmãos? Deus está dizendo: olha, vocês fizeram tudo isso, mas eu perdoo, eu apago as suas transgressões, eu mudo a história de vocês, eu farei uma grande obra na vida de vocês. Eu tenho visto sofrimento, adversidade. Deus está falando para eles. Eu pergunto, se você esperaria ouvir a voz de Deus vivendo uma vida de fracassos? Você esperaria Deus falar com você vivendo uma vida de fracassos? Pode ser que você me diga que não. Mas acontece que a palavra está dizendo que sim. Deus está dizendo a mim e a você que nesse tempo de fracassos, de dificuldades, de adversidades, de situações que tirou a nossa graça, que nos fez chorar por dentro e por fora, de situações que nos aborreceram, que tirou a nossa alegria, Deus está dizendo para nós que por amor a nós, Ele fará uma coisa nova. Por amor a mim, Ele fará uma coisa nova. Por amor a você, Ele fará uma coisa nova. Deus, Ele vai mudar a nossa dor, o nosso sofrimento. Deus vai mudar a nossa vida. Deus vai mudar a nossa história. Porque Ele está dizendo: por amor eu farei, eu apago as suas transgressões e eu mudo o seu destino. Mas é preciso que eu queira essas coisas novas de Deus. O profeta Isaías, ao dizer estas palavras dos versículos 18 ao 22, ele está nos dando algumas lições que são importantes, como nós podemos enfrentar as adversidades que passamos, como nós podemos enfrentar as coisas difíceis que não gostaríamos que acontecesse conosco. O profeta está dizendo: olha, as coisas difíceis virão, mas como você pode enfrentar isso? Ele diz que nós devemos, no versículo 15, você tendo o texto aberto, você pode me acompanhar. No versículo 15, ele nos dá o primeiro ensino. Ele diz que você deve lembrar quem está no controle. Isaías 43, versículo 15. Quem está no controle? Podemos ler o texto juntos? Podemos ler? Então diz assim: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel. O Criador. O Criador é aquele que teve o controle, que tem o controle e continuará tendo o controle. Se eu quero enfrentar o problema, eu preciso me lembrar de quem está no controle.
Eu sinto quando precisava de uma palavra, e naquele momento assim, tão batido para mim, eu não sabia onde ler. Sabe aquele momento assim que a gente não sabe onde ler? A gente pega a Bíblia assim e roda para lá, roda para cá. Será que é a Bíblia mesmo? Será que é a Bíblia mesmo? Aí rodei para lá, eu não sabia. Aí eu abri assim, quando eu peguei o dedo foi exatamente nesse texto. Aí foi como o profeta Isaías estivesse me dizendo quando eu li esse versículo 15: Washington Luiz da Silva, se liga aí, cara. Que negócio é esse? Não é, Josi? Se liga. Tu não sabe quem está no controle? Senti isso da presença de Deus. Você não sabe quem está no controle? Eu disse, pois isso eu vou dizer para a igreja. Se queremos enfrentar um problema de maneira vitoriosa e com sucesso, lembre-se, quem é que está no controle? Eu sou o Senhor vosso santo, Criador de Israel. O Criador tem o controle, diz a palavra. A palavra nos diz que Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da situação, Deus é o Senhor do tempo. Esse tempo físico que nós estamos vivendo, Deus é o Senhor dele. E Deus, ele está numa posição estratégica, e dessa posição ele vê a circunferência ao nosso redor. E todos os pontos dentro dessa circunferência que são convergentes ou divergentes em nossa vida. E Deus, ele vê tudo isso de cima. E ele sabe mover para lá e para cá e fazer o jogo de Deus para que o livramento chegue até a mim. O Senhor, ele tem o controle sobre os problemas. Há uma palavra do apóstolo Paulo que ela diz, mas ela diz assim, deixa eu ver se eu consigo aqui. A palavra do apóstolo Paulo, ela diz, está aqui: não veio sobre vós nenhuma tentação senão humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Olha o que ele está dizendo: providenciará. Quem é que vai providenciar? Eu ou ele? Deus. Então o texto está dizendo que quem tem o controle não sou eu. O controle sobre o problema que eu e você poderemos passar, ou que estamos passando, ou que vamos passar, não depende de mim. O controle, ele vem de Deus. E no problema que nós passamos, ele nos dará a saída. Eu louvo a Deus porque o controle é dele. Se você está comigo, entendeu então que no problema que nós vivemos, quem tem o controle é Deus. Então lembre-se de quem está no controle. Segundo, o versículo 18. O que é que tem aí no versículo 18, todos? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Esquecer o passado, é o que diz a palavra. Esquecer o passado. Nós temos coisas boas e ruins registradas em nosso passado. E é possível que a gente tenha algumas coisas, algumas vitórias, que também nos prendem, que nos aprisionam. Eu conheço uma pessoa que ela já me contou a mesma história umas 40 vezes.
E a história foi que ela chegou na casa de não sei quem, tinha lá uma situação muito difícil, de umas paredes caídas, de teto, e ela conseguiu construir quase que a casa toda da pessoa. E eu perguntei, quando foi isso? Aí ela disse, foi em 1972, eu deveria ter uns 12 anos de idade, mas conta a história até hoje. Que história mais velha é essa? Que Deus é esse que de 1972 não conseguiu fazer com que ela fizesse alguma coisa boa ontem e hoje está presa numa coisa boa de 1972? Aí eu dou a palavra para você, você vai contar um testemunho de 1917, porque o Deus que você serve não consegue fazer na sua vida uma obra atual hoje. Por que isso? Porque nós estamos presos a vitórias passadas. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive isso, eu tive aquilo. E então a gente fica preso a coisas passadas. E essas coisas nos impedem. Essas coisas nos impedem. Às vezes até o diploma que a gente tem de uma faculdade fica velho. Você precisa voltar lá e estudar de novo. Ele fica velho até na parede, fica amarelado, né? A gente tem que ter uma parede na casa da gente só para esnobar as coisas que a gente faz, né? Mas é bom que fique lá na parede do banheiro, não na sala, não é? Que aí só eu olho. Que às vezes a gente chega nas casas, os diplomas estão todos primário, primeira série, segunda série, o cursinho no Senac, no Senai, de cabeleireiro, de manicure, de motorista, carteira de motorista, não sei o quê, tudo pregado na parede. Fica velho os cursos que nós fazemos. Ficou obsoleto e nós ficamos presos a isto. Mas também nós ficamos presos nas coisas ruins. Eu conheci uma história que a pessoa me contou tão amargurada, e eu disse, quando foi isto? E ela disse, não, essa pessoa ela era bem mocinha. E a mulher já tinha 67 anos a que tinha feito a coisa errada. Irmãos, você preso a um sentimento negativo, há quantos anos? Quando eu cheguei na convenção, então entrou uma esposa de pastor, em prantos, eu tomei maior susto, ela foi roubada, foi assaltada, o marido foi assassinado, o que foi? E ela chorava, e eu tentando controlar. Ela disse, meu pai morreu. E eu tentei acalmar, e aquela coisa toda, e tentei conversar, falar da graça de Deus, e eu disse, que horas foi que ele morreu? Já tem 11 anos. Só uma boa vara de goiaba, né, irmãos? Vocês riram, né? Mas isso é um luto patológico, a pessoa não é curada do luto, ela está presa a um passado. Então o passado ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, e isso machuca a gente, nos impede da gente fazer coisas boas daí para frente. Se você fez alguma coisa boa, não se impeça de avançar fazendo outras, porque você só fica lembrando na coisa boa que você fez. Se você sofreu uma coisa ruim, um mal lhe foi praticado, uma falsidade lhe foi ferida, uma traição lhe foi pregada, uma dor lhe foi causada, o profeta Isaías está dizendo, esqueça. Às vezes nós precisamos de esquecer de algumas coisas que nós sofremos, para que Deus nos use, para que a gente caminhe de maneira vitoriosa. E a gente vá fazendo coisas boas que Deus espera que a gente faça. Eu quero terminar. E o que nós precisamos também, diz o profeta Isaías no versículo 19.
Podem ler o versículo 19? Deixa agora eu ler para vocês. Eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Se eu devo me lembrar de quem está no controle, se eu devo esquecer o passado, bom e ruim, que me prende de fazer uma coisa boa agora, eu também devo, diz o profeta Isaías, buscar coisas novas. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor Deus aos filhos de Israel. Israel seria liberto da escravidão. Era o problema que eles estavam vivendo. Eles estavam sucumbidos pela escravidão que era imposta. E o Senhor está dizendo: Israel será liberto. E como isso seria feito, ele não disse. Mas o milagre desta libertação seria maior do que atravessar o Mar Vermelho. Pois que Israel já tinha sido liberto de Faraó, atravessar o mar a seco. Que vitória de Deus, que grande milagre ter atravessado o mar. Quando tudo parecia perdido para os filhos de Israel, o Senhor vem e diz: olha, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Desertos e ermos, diz o texto, foram inapropriados, sempre foram lugares inapropriados para que se abrisse estrada e rios corressem por ali. Quando buscamos as coisas novas de Deus, nós precisamos crer na ilogicidade dele. Deus não trabalha com a nossa cabeça. Deus não pensa e nem trabalha como nós trabalhamos. A maneira de Deus trabalhar é uma maneira ilógica. Olha o que ele diz: será aberta uma estrada no deserto. Gente, se o Brasil tivesse um deserto que fosse construir uma estrada, era dinheiro para não acabar mais. Esse dinheiro da Copa não vai acabar mais. Projetado 2.600 bi, já está em quase 8 bi tanto. E ainda não terminou. É dinheiro que não acaba nunca. E depois o Brasil vai entrar numa inflação, numa dívida que não é brincadeira. Agora imagina se a gente tem que abrir uma estrada no deserto, sair de Brasília para chegar lá em Maceió, mas tem que passar pelo deserto do Centro-Oeste. E Deus está dizendo: olha, eu vou abrir uma estrada no deserto e vocês vão passar pelo deserto vitoriosamente. Deus vai abrir uma estrada no deserto da sua vida. Deus vai abrir um caminho no problema que eu e você vivemos. Deus vai abrir um caminho sobre aquela situação que você está passando, porque o Senhor está dizendo que Ele abre a estrada. E Ele diz mais: olha, nos lugares áridos, secos, vai jorrar água. Era uma riqueza para o israelita que tivesse água. Ter água era uma riqueza. O jovem que tinha água ganhava a simpatia de muitas moças, porque a água era riqueza. E aí o Senhor está dizendo: olha, no deserto da sua vida vai jorrar água. Vocês creem nisto? Tudo significa que Israel teria livramento no caminho do deserto. Israel foi para lá quantos anos? Só 40. Só 40. Você já pensou passar 40 anos no deserto?
E nós começamos a ver a provisão de Deus e o cuidado de Deus no caminho do deserto. Depois de atravessar o deserto, Israel terá provisão subsequente para todas as necessidades, tanto físicas, tanto materiais, quanto espirituais, porque Deus haveria de propor para eles a subsistência. O povo de Deus estava, ou o novo de Deus, estava além de atravessar Israel pelo Mar Vermelho. O novo de Deus foi atravessar Israel pelo deserto. Quantas adversidades aquele povo passou, quantas coisas difíceis eles viveram. Depois disso, Israel tomou posse de uma nova terra, que diz a palavra, que manava. Depois da dureza da vida, Deus concedeu a bênção. Depois que você reconhece o seu problema, que você sabe que Deus está sobre o controle daquilo, que você não precisa ficar preso às coisas boas ou ruins do passado que lhe impede de avançar, e depois de você buscar a graça de Deus, a bênção dele vem. Deus tem bênçãos para mim e bênçãos para você. As minhas palavras finais então são: a nossa passividade de sofrer problemas, a nossa passividade de passar por tribulações, por sofrimentos, por coisas ruins, coisas difíceis. Mas hoje nós aprendemos com Isaías, aprendemos a crer na palavra de Deus, aprendemos que Deus, no meio do sofrimento, Ele nos dá palavra de conforto, Ele tem promessas de vitórias para as nossas vidas. Ele quer nos alçar do sofrimento em que nós estamos, das nossas incertezas, das nossas dúvidas, e nos colocar em pé, a fim de que nós busquemos nele a vitória que vem do Senhor. E essas palavras do profeta Isaías nos traz grandíssimas promessas e fortes esperanças. Isaías nos ensinou como enfrentar os momentos difíceis. Ele disse para nós: lembre de quem está no controle. Vamos repetir isto? Esqueça o passado, bom ou mau. Busque as coisas novas em Deus. Deus tem uma bênção para mim. Deus tem uma bênção para mim. Então, tome posse da bênção de Deus. Nunca mais coisa difícil, nunca mais adversidade você há de abater a minha alegria. Creia nisso. A gente precisa adotar esta disciplina. E que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. E depois nós vamos cantar: temos por lutas passado. Eu vou pedir ao pastor Newton que, por favor, vem aqui. Pastor Newton é meu amigo, lá de Alagoas. Ele vai orar a Deus neste momento. Oremos. Eterno e querido Deus, nós te rendemos graças, Senhor, pelo fato de estarmos aqui prostrados em espírito, com o objetivo de te buscar, Senhor, e no sentido também, ó Deus, de colocar diante do teu altar, Senhor, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, tudo aquilo, Senhor, que tem muitas das vezes sufocado, ó Deus, o nosso coração, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, agora nesse instante, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, Senhor, estar demovendo, ó Deus, das nossas vidas, tudo aquilo que é negativo, Senhor, tudo aquilo que não é construtivo, tudo aquilo que muitas das vezes nos afugenta e nos leva a fugir da Tua presença, Pai. Ó Deus amado, eu te peço que o Senhor possa
através do Teu Espírito Santo, Senhor, está curando, ó Deus, o nosso coração, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus, nos dando, ó Deus, um espírito novo, ó Pai. Que possamos, ó Deus, a cada dia acreditar, confiar que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, Senhor. Eu não sei, ó Deus, o que está se passando no coração dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Mas o Senhor conhece, ó Deus, pois são das mentes, são dos corações, ó Deus. Então, ó Deus, eu te peço, ó Deus, humilhadamente, unindo a minha fé com a fé de todos aqui que estão, Senhor, que o Senhor possa dissipar todo grau, ó Deus, de dificuldade, de problema, Senhor, que saiamos daqui, ó Deus, transformados, ó Deus, e edificados pelo Teu poder, Senhor, e na certeza de que o Senhor jamais falha, porém que o Senhor cuida de cada um de nós, Senhor, e que jamais vai nos desamparar, nos abandonar, seja quais forem a situação que venhamos assim nos encontrar, ó Pai. Então eu te peço, ó Deus, mais uma vez humilhadamente, Senhor, vê, ó Deus, o nosso clamor, e que o Senhor, no tempo oportuno, possa estar, ó Deus, agindo sobre as nossas vidas, Senhor. Tudo isso eu te peço, ó Deus, confiado, ó Deus, na Tua graça, e já te agradecendo pelo amor que há em Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Se o pastor me permite, eu vou contar uma breve história, um negócio de uns 2 minutos, né, a respeito da questão de acreditar e confiar, né. Conta-se a história de um rapaz, ele era malabarista da igreja. Então ele pegou um cabo de aço e fixou, né, de uma extremidade à outra, e ali ele passava por aquele cabo, correndo de um lado e do outro, a multidão virava, o pessoal ficava ali extasiado, né, em ver que ele fazia aquilo ali, e embaixo tinha ali um grande cânion, né, se ele caísse, ele iria morrer fatalmente, né. Então ele chegou para uma velhinha e disse: a senhora acredita que eu posso colocar um carro de mão aqui, com uma pessoa dentro, e correr para lá e para cá, e não derrubar essa pessoa? Ela diz: eu acredito. Aí, muito bem, a senhora pode então me ajudar nesse número, porque eu vou fazê-lo agora. Eu coloco a senhora dentro da mão e saio levando e depois trago novamente. De jeito nenhum, né? Aí onde está a moral da história? Ela acreditava que ele era capaz de fazer aquilo, porém ela não confiava. Então, muitas das vezes, a nossa fé, ela está nesse patamar. Nós acreditamos em Deus, acreditamos na palavra, acreditamos que Deus pode transpor todas as coisas. Mas, muitas das vezes, nós não temos a plena confiança de que realmente o Senhor pode abrir esses caminhos, né? Então, que a gente possa realmente não só acreditar, mas também confiar que o Senhor pode realizar todas as coisas na nossa vida. Amém? Obrigado, pastor. Podia ter dado o microfone a ele, né? Nós vamos cantar Temos por Lutas Passado. Enquanto estivermos cantando, se você tem uma situação para a qual você quer orar comigo também, você pode vir aqui à frente, porque eu já vou estar aqui também para orar sobre as situações que a gente tem. Vamos cantar? Por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor leal, Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Deus já nos tem prometido
total. Ele não tem esquecido sua palavra real. Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Por sua mão temos paz, vida eterna que satisfaz. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Pelo seu amor real, Deus nos guardará. Defender-nos-á do poder do mal. Vamos, irmãos, exaltar ao Senhor e seu nome honrar. Curve sua cabeça, vamos orar, Pai de amor. Aqui na frente nós temos as pessoas que vieram publicamente declarar que tem uma situação para a qual precisam da tua bênção. Muitos outros também têm a mesma necessidade e nós estamos clamando então que o Senhor possa socorrê-los no problema em que vivem. Venha, Senhor, operar sobre cada situação nesta noite no nome de Jesus. Nós não temos força, poder, não sabemos como resolver os nossos problemas se o Senhor não estiver à frente. Então nós precisamos do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos por todos que aqui vieram. E nós te pedimos que eles sejam consolados, confortados, abençoados. Nós te pedimos que esta seja uma noite em que o Senhor há de abrir no deserto destas vidas um caminho para a glória de Deus. Que o Senhor há de fazer jorrar da tua graça sobre a vida de cada um. A tua palavra, Senhor, é promessa viva para a nossa vida. E é pelo poder da tua palavra que nós oramos. O Senhor tem uma palavra que nos leva a confiar naquilo que o Senhor faz. Nós recebemos, Senhor, a tua palavra nesta noite e apresentamos diante de ti tudo o que somos, tudo o que temos e as nossas expectativas para o nosso futuro, para o nosso presente. Nós te pedimos tua bênção. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem voltar aos seus lugares, pode sentar. Estamos encerrando o culto desta noite. Eu sou agradecido a Deus pela vida dos irmãos, pela presença de todos vocês aqui. Eu quero convidá-los para o culto de quarta-feira, para nossas atividades do final de semana que vem. Mas neste momento eu quero convidar a todos vocês que os irmãos não vão embora para casa. Vão à quadra, que alguma coisa foi preparada por vocês mesmos para que nós pudéssemos nos confraternizar lá na quadra. É um lanche oferecido 0800. Então, lá na quadra eu vou cumprimentar cada um de vocês. Mas eu peço que ninguém pegue o seu carro e vá embora. Vamos para a quadra. Esse é um momento muito importante para todos nós. Que Deus abençoe a todos. Sentado como você está, dá um abraço no irmão da direita, no irmão da esquerda e diz: foi bom estar com você aqui. Isso. Depois na quadra eu ganho o seu abraço. Todos que me abraçarem na quadra estão convidados a almoçar comigo no restaurante comunitário. Vamos ao pós-lúdio.